Você tem tempo para rezar? De verdade ou de mentira? Porque quando a gente quer, a gente sempre tira um tempinho, não é não? Mas eu quero trazer nesse vídeo de hoje uma reflexão para você. Durante muito tempo, eu achava que eu não tinha tempo para rezar o terço. Eu tirava tempo para muitas coisas. Eu achava o terço muito demorado. Porque eu olhava e falava assim, meu Deus, parece que esse tempo não passa. Mas nos últimos tempos na minha vida, eu tenho descoberto a importância de se rezar o terço. E não somente um terço, mas de se rezar o rosário. Como é importante nós irmos rezando, meditando e tendo a presença de Nossa Senhora na nossa vida. E no terço, nós meditamos também os mistérios da vida de Cristo. E nós percebemos que ao meditar os mistérios, que Maria vai nos apontando para Jesus Cristo. Nós vivemos cada mistério olhando para momentos importantes da vida de Jesus Cristo. E é essa a riqueza de se rezar o terço todos os dias. Nossa Senhora em Fátima vai dizer aos pastorinhos todas as vezes em que ela aparece: rezem o terço, rezem, rezem, rezem. E nós sabemos que os pastorinhos viviam num contexto de guerra e Nossa Senhora dizia para eles como que uma promessa: se rezarem o terço todos os dias, os soldados logo voltarão. E foi o que aconteceu. Eles rezaram o terço todos os dias e os soldados voltaram. Veja que bonito, Nossa Senhora faz diversas promessas àqueles que rezam o terço todos os dias. E para aquelas crianças ela disse isso, que se elas rezassem todos os dias, elas teriam a glória dos céus, elas iriam se salvar. Você tem rezado o terço no seu dia a dia? É muito importante a gente ir resgatando esses costumes antigos nas nossas famílias. Hoje em dia é muito difícil vermos famílias que ainda rezam unidas. Talvez seja um convite para nós nos dias de hoje. Desligarmos a televisão, ou talvez a televisão já está ficando um pouco mais desligada mesmo, não é? Talvez seja o momento de desligarmos um pouco o nosso celular, sairmos um pouco das redes sociais para rezarmos juntos em família. Assim nós vamos conseguir diminuir um pouquinho as discussões, conseguimos interagir mais em família. Muitas vezes a gente começa rezando um terço, daqui a pouco termina o terço, a gente já consegue tomar um chimarrão, já consegue comer uma torta juntos, já consegue comer uma pizza. Por que não? Nós conseguimos viver o momento em qualidade, em família, após uma oração. Talvez a oração possa ser a abertura para um diálogo em família. Nossa Senhora pode entrar na sua casa e trazer paz ao seu lar e trazer toda uma comunidade espiritual, apontar sua família para Jesus, trazer os anjos, os santos para o seu lar a partir de uma simples oração, que é a oração do Santo Terço. E como surgiu o Santo Terço? A Ave Maria, que foi a primeira oração, a oração talvez mais importante que temos no Rosário, ela surgiu por volta do ano 600, a primeira parte da Ave Maria, mas sem acrescentar ainda o nome de Jesus. Entre o século X e o século XI foi acrescentado o nome de Jesus. Depois, pelo século XIII, Nossa Senhora apareceu a São Domingos de Gusmão. E aí ele acrescentou as Ave Marias. Então ele rezava 150 Ave Marias. Ainda não havia a distribuição dos mistérios no terço. Então o terço ainda era mais rudimentar, né? Só se rezava as Ave Marias. E o terço, assim como nós conhecemos, com as 150 Ave Marias, com os mistérios, foi dado a Deus por meio de uma aparição a Nossa Senhora pelo beato Alano de Rouppé, no século XV. Foi inspirado nos 150 salmos rezados pelos monges. Então assim foi dividido em cada mistério. A gente contempla um mistério da vida de Cristo. Na época nós rezávamos 3 grandes mistérios da vida de Cristo, né? Os mistérios dolorosos, gloriosos e os gozosos. Hoje
nós temos instituído também, pelo Papa João Paulo II, os mistérios luminosos. Por isso que é importante rezarmos sempre o terço, porque nós contemplamos de forma resumida a vida de Cristo. Já naquela época, muitas pessoas humildes, simples, aderiram à oração do terço. Porque a gente precisa se lembrar, né? Porque hoje é muito fácil a gente ter a Bíblia, ter livros, a gente acessa ali o Google, a gente tem acesso à palavra de Deus. Mas a gente precisa se lembrar que naquela época as pessoas não tinham acesso à escola, a maior parte das pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever. Então era muito difícil a disseminação da palavra de Deus. As pessoas simples e humildes utilizavam o terço para se aproximar da palavra de Deus, para fazer um encontro pessoal dela com a palavra de Deus. O terço foi se disseminando muito rápido, o Santo Rosário foi se disseminando muito rápido entre as aldeias, entre os vilarejos. Por quê? Porque as pessoas começaram a vivenciar na vida dela esses mistérios de Cristo, esses mistérios da palavra de Deus. Elas começaram a ser catequizadas e ao mesmo tempo iam recebendo essa presença de Nossa Senhora na vida delas. E é muito interessante ressaltar que é algo que está em falta nos dias de hoje. As pessoas naquela época tinham esse desejo do encontro pessoal com Deus em suas vidas. O terço foi pensado e arquitetado porque as pessoas tinham o desejo de se encontrar com a palavra de Deus. Porque os monges que tinham a sua vida dedicada à palavra de Deus, eles tinham uma oração chamada oração do saltério. Que orações eram essas? Eram orações dos salmos. Então, hoje os padres ainda rezam, eles chamam de liturgia das horas. São horários específicos onde as comunidades religiosas se reúnem para rezar os salmos. E naquela época, era referência para as pessoas o horário que os monges se reuniam para rezar esses salmos, rezar o saltério, que muitas vezes também eram cantados. Então as pessoas tinham esse desejo de, no seu dia a dia, nas suas casas, rezarem esses salmos. Só que elas não tinham acesso a esses livros, porque não sabiam ler, porque também não tinha como imprimir esses livros, porque muitas vezes esses livros eram copiados à mão pelos próprios monges. Então era difícil esse acesso. E o terço foi como que inspirado nesses salmos, porque nós sabemos que na Bíblia nós temos 150 salmos. Então, cada Ave Maria representa um salmo desses. Então, a pessoa rezando uma Ave Maria estaria representando ao equivalente a um desses salmos. Então, ela estaria rendendo louvor a Deus, rendendo graças a Deus por um desses salmos. Agora, qual a relação desses salmos com Maria? Porque também existia um salmo, existia uma oração dedicada a Maria. E qual era essa oração? Esse salmo que era inserido, vamos dizer assim, nessa oração. Era a oração do Magnífica. Até hoje, na liturgia das horas, se conserva essa oração. Após a recitação dos salmos, na liturgia das horas, das vésperas, que é a oração rezada à tarde pelos padres, se reza a oração do Magnífica. Então, por isso também, esse saltério, esses salmos dedicados a Nossa Senhora. E também no sábado, a opção de os padres rezarem a liturgia facultativa a Nossa Senhora. Então, são salmos selecionados que fazem alusão à vinda do Messias e também dessa mulher que será escolhida para ser a mãe do Salvador, que nós sabemos que é Maria. E para não deixar passar em branco, vamos pegar o nosso Diário de Santa Faustina, no número 315, que vai dizer assim: Ó Mãe da Graça, ensinai-me a viver com Deus. Isso é muito lindo, é um pedido de Santa Faustina em sua oração. Ela está pedindo para que a Mãe da Graça a ensine a viver com Deus. E eu convido você agora a abrir a palavra de Deus para rezarmos juntos o Magnífica. Lucas, capítulo 1, versículo 46. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de rezarmos com as palavras de Nossa Senhora, quero convidar você a colocar diante
da Mãe de Deus, da nossa Mãe, as suas necessidades. Convido você a pedir para a Mãe: Mãe, eu quero ver Jesus. Diga para a Mãe: Mãe, ensina-me a amar a Deus assim como a Senhora amava. Ensina-me a ter intimidade com Deus. Ó Mãe, ensina-me a confiar em Deus. Ó Mãe, guia os meus passos, guia o meu entendimento. Ilumina-me, Mãe, para que eu saiba por onde caminhar, para que eu saiba ser cheio do Espírito de Deus, assim como a Senhora era cheia do Espírito de Deus. Cuida de mim, ó Mãe, como cuidastes de Jesus. Tu que eras cheias da graça de Deus, ensina-me a ser cheio da graça de Deus. Ó Mãe, tu que eras sem pecado, ensina-me a viver a graça da santidade, ensina-me a ir aos poucos abolindo todos os pecados da minha vida. Ensina-me, ó Mãe, a cultivar uma vida de santidade, a cultivar uma vida de amor. Ó Mãe, ensina-me a render graças a Deus. Ensina-me a cada vez mais a conformar a minha vontade com a vontade de Deus. Pegue a sua palavra de Deus e rezemos juntos. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Amém. Encerramos a nossa oração também pedindo essa força, essa ação de Deus sobre nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus, eu confio em vós. E eu quero convidar você para que nós possamos aprofundar os mistérios de Deus ainda mais a partir das aparições de Nossa Senhora de Fátima e também das revelações de Jesus misericordioso a Santa Faustina. Está logo aí, na próxima semana, vamos iniciar o nosso curso Fátima e a Divina Misericórdia. Se inscreva em escolasantafaustina.com. E se você ainda não tem, convido você a adquirir o nosso livro João Paulo II, o Apóstolo da Divina Misericórdia. Nós vamos ver o quanto João Paulo II agiu incansavelmente para que a Divina Misericórdia chegasse aos confins da terra. Adquira também o seu diário em editora-divinamisericórdia.com. Curta, compartilha, distribua esse vídeo para os seus amigos. Não se esqueça, hein? Encerramos o nosso vídeo dizendo: Jesus, eu confio em vós.